Shalom, Uvrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso queridíssimo Israel Lobo Rufino, de Belém do Pará. Belém do Pará, mais fácil chegar em Nova York do que em Belém do Pará. E o Israel pergunta sobre as leis de Rabanan. Então, como ficam as advertências de Moshe, por exemplo, Dvarim 4.2, e o assunto funciona da seguinte maneira. Vamos começar com o Dvarim, Chumash Dvarim 4.2, que Moshe Rabbeinu vai dizer o seguinte: não acrescente na coisa que eu estou ordenando vocês, e não faça menos. Lotigreu mimenu, elishmar et mitzvot Hashem Elokeichem, asher anochi mitzavetchem. Guardar os mandamentos de Hashem, seu Deus, que eu estou ordenando para vocês. Na prática, está escrito que a Shekhinah medaberet mitoch grono shel Moshe, ou seja, a profecia de Moshe Rabbeinu, ela é nível de mundo de Asilut. E o Rambam que ele traz alachá lemaise em relação a isso, além na prática em relação a isso, ele determina que isso aqui é um mandamento da Torá. Esse mandamento, ele se chama Bal Tosif, que não podemos acrescentar mandamentos na Torá. Ou seja, vamos para o Rashi. O Rashi diz um tefilim tem que ter 4 parashot. Então a gente não pode fazer o tefilim de 5 parashot. De 5, mas 5 é mais do que 4, não acrescenta. Se acrescentou, já não vale mais nada, já perdeu efeito. Ou, por exemplo, 5 minim, 5 tipos de planta no lulav. Quando você faz a brachá do lulav em Sukkot, você tem o etrog, o lulav, o adas e o aravá. E vamos dizer que você quer acrescentar também, você está aqui no Brasil, acrescenta uma folha de coqueiro junto, estragou. Agora a mitzvah já não vale mais nada. Aí você, no lugar de fazer uma mitzvah, você fez uma averá, você fez uma transgressão de lotosif, não acrescentar. Ou, por exemplo, Hamesh Tzitziot. Nesse caso, o tzitzit, ele tem que ser colocado em 4 cantos da roupa. Você tem uma roupa de 6 cantos e você resolveu colocar em 5 cantos, você colocou tzitzit. Aí no lugar de fazer uma mitzvah, você fez uma averá, transgrediu o mandamento da Torá. Então mesmo que a roupa tem 6 pontas, você coloca o tzitzit somente em 4 pontas dela. E o Rashi ele continua explicando que o contrário também é certo. Se no lugar de colocar o tzitzit em 4 cantos, você coloca ele em 3, também transgrediu a Torá. Se no lugar de colocar 4 parashot no tefilim, você coloca 3, também transgrediu. Tanto acrescentar quanto reduzir, você está transgredindo o mandamento da Torá. Então, nós não podemos acrescentar. O que os nossos sábios vão fazer, eles não vão acrescentar. Eles não vão falar, você vai ter que colocar 2 mezuzot, uma em cada lado da porta para ter certeza que você colocou do lado certo. Não, eles não vão falar isso. Se eles falarem isso, eles estão transgredindo essa lei de lotosifo. Essa mitzvah de Baal Tosif é que a gente não pode de verdade acrescentar nenhum mandamento da Torá, e os próprios profetas que vieram depois de Moshe Rabbeinu, eles não poderiam acrescentar mandamentos da Torá. Tem um lado oculto disso, que lá em cima, quando nós subimos para o mundo de cima, aqui nesse mundo aqui embaixo, você recebeu um corpo, você é a alma. Você recebeu um corpo. Esse corpo ele tem 5 sentidos. Então a pessoa sai de férias, ele fala, viajei para um lugar maravilhoso, eu vi paisagens lindas, eu comi frutas que nunca tinha comido antes, eu ouvi passarinhos cantando que nunca tinha ouvido antes, eu apalpei coisas assim que nunca tinha apalpado antes. Nós temos 5 sentidos.
lá em cima, quando nós recebemos o nosso corpo espiritual no paraíso, esse corpo espiritual vai nos dar acesso a 613 sentidos. Por causa disso, Hashem te deu 613 mandamentos, e cada um deles está sincronizado, ele vai te revelar, sendo que eles estão sincronizados com a nossa alma tem essa 613 Ramach Varim Veshasagedim, quer dizer, é dividida em, vamos dizer assim, que a tradução para português sai órgãos, mas não é órgãos, como em português, quando você fala sobre órgãos em português, você fala sobre pulmão, estômago, 4 ou 5 coisas. Mas a divisão, a nossa alma tem 613 aspectos, e relativo a isso, o corpo espiritual que a gente vai receber para usufruir do paraíso, ele tem 613 sentidos, e por causa disso a gente tem que cumprir esses 613 mandamentos, porque cada um deles vai desenvolver um desses sentidos, ele vai revelar na alma esse aspecto, e por causa disso o corpo espiritual que a gente vai receber vai ter esse sentido também. Ou seja, se esse aspecto da alma não estiver revelado, o corpo espiritual que a gente recebe vai faltar para ele aquele sentido daquele aspecto que não foi revelado. Então esse é o motivo oculto pelo qual Hashem deu para nós 613 mandamentos. Então se fizermos menos, aí Deus me livre, vai faltar um dos sentidos da alma para se revelar, então vai faltar um dos sentidos naquele corpo espiritual que a gente vai receber. Levando em conta que 1 hora no Baixo Paraíso equivale a 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. E 1 hora no Alto Paraíso equivale a 70 anos no Baixo Paraíso. E se falta um sentido, é como uma pessoa que está vivendo nesse mundo, que ele vai de férias, ele vai viajar, faz a viagem dos sonhos dele, mas ele é surdo. Ele não ouve nada. Ou ele não é surdo, mas ele é cego, ele não enxerga. Então, ele está perdendo, eu poderia estar sofrendo mais, e está sofrendo menos. Por isso Hashem fez para a gente 613 mandamentos, cada um deles está sincronizado com um dos, vamos dizer assim, órgãos e veias da alma, mas a tradução não bate com a realidade. É Ramach Varim Veshasagedim, 248 Evarim, mas Evarim é traduzido como órgãos, mas não é bem órgãos, são 248 divisões. E Shasagedim é 365, tipo veias, tendões, coisas assim, que está se referindo a 613 subdivisões da nossa alma, como o nosso corpo se subdivide em olho, nariz, boca, ouvido. Então a nossa alma tem 613 subdivisões, e o corpo espiritual que ela recebe vai ter 613 sentidos, cada um relativo a uma dessas 613 subdivisões, e por isso tem esse mandamento da Torá. Isso é o lado espiritual, o lado oculto desse mandamento da Torá, que a gente não pode acrescentar e não pode diminuir. Então, se uma pessoa falou, olha, eu sou tão mahmer, tão rigoroso, que eu vou colocar o tefilim no Shabbat também, ou eu vou colocar 2 mezuzot, cada uma de um lado da porta, ou vou fazer coisas a mais, ele não está ganhando com isso, ele está transgredindo a Torá. Só que tem coisas que vão ser permitidas fazer voluntariamente. Então, uma mulher que não é obrigada a colocar tefilim, e ela pode colocar tefilim voluntariamente. Nesse caso, ela não transgride o Baal Tosif. Ela ainda recebe um pagamento por isso, não como alguém que é obrigado a fazer e faz, que aí ele recebe um pagamento muito maior, porque aí já tem o Yetzer Hara que não quer deixar ele fazer. Mas alguém que faz voluntariamente também recebe um pagamento pelo que ele está fazendo. Também recebe lá em cima uma recompensa por isso. Então, e quando tem, Deus me livre, as casas antigas, elas eram de pedra
pedra grossa, assim, 1 metro de largura de pedra. Eu vi isso em Meacharem, lá em Jerusalém. E quando tinha um incêndio, o incêndio não colocava em risco de vida ninguém. Quer dizer, incêndio dentro da casa, as pessoas saíam da casa, tinha uma distância entre uma casa e outra. Não é como hoje que tem um incêndio num prédio e é perigo de vida para o prédio inteiro e para os vizinhos e para a cidade inteira. Naquela época, um incêndio dentro de uma casa não era perigo de vida. Então, se o incêndio acontecia no Shabat, não se apagava. Mas a pessoa podia entrar em casa e sair de lá com tudo que ele conseguiria se vestir caso não tivesse eruv. Então ele poderia colocar o tefilim no Shabat para tirar o tefilim do incêndio. Quer dizer que seria, de acordo com essa halachá, você vê que não é uma transgressão colocar o tefilim no Shabat. Só que a gente não vai colocar, entende? Mas nesse caso vai ser permitido, no caso de um incêndio na casa. Então tem casos assim que tem que ser analisados mais detalhadamente. E vamos entrar, o que seria um Baal Tosif de verdade, assim, que aí você está preto no branco, não precisa analisar detalhadamente. É o que o Rashi te traz. É você fazer o tefilim, ele tem 4 parashot, você colocar 5. Ou uma roupa com entre 4 e 40 pontas que tem essa roupa. Tem que ter 4 tzitziot, e ele colocou 5. O lulav, em Sukkot a gente tem 4 tipos de planta que tem que se curar juntos, ele acrescentou. Então esses casos é preto no branco. Agora, o que os nossos sábios vão fazer? Eles vão fazer uma cerca em volta da Torá. A gente vai ver como isso funciona. Vamos então agora para o próximo versículo, que é Dvarim 5, 28. Então, capítulo 5, versículo 28. Estamos lá. Veatá. Pô, Hashem diz para Moshe Rabbeinu, você aqui, Amodim diz, esteja posicionado na minha frente, Vadabra elecha, eu vou falar para você, et kol a mitzvah, toda a mitzvah, ve'chukim, chukim é um tipo de mitzvah que a gente não entende o sentido dela, ve'mishpatim, mishpatim já é uma mitzvah que a gente entende o sentido dela, Asher telamdem, que você vai ensinar o povo de Israel, ve'asu ba'aretz asher anochi noten lahem lerishta. E vocês, eles vão fazer na terra que eu vou dar para eles, para herdar essa terra. Porque Hashem já está dizendo aqui que para cumprir todos os mandamentos divinos, nós precisamos estar na Terra Santa. Não tem como cumprir todos os mandamentos divinos estando em outro lugar. Ou seja, uma grande parte dos mandamentos divinos depende do Beit HaMikdash, depende da Terra Santa. E continuamos com a pergunta do nosso querido Israel Lobo Rufino. E vamos para Dvarim 13, 1. 13, 1, ele vai dizer: a coisa que eu ordeno para vocês, isso vocês vão guardar. Ou seja, Lo tosef, não acrescente alav, velot gram mimenu. E não reduza disso. E vamos para o Rashi de novo. O que o Rashi vai dizer? Et kol hadavar, kalaka hamura. Quer dizer, tanto a mitzvah mais fácil quanto a mitzvah mais difícil, tishmaru lasot. Vocês vão guardar para fazer. Ou seja, ele tem lotaseh, laseh, amorim baparashá. Acrescentando os não faça aos faça que estão lembrados na Parashá, estão ditos na Parashá. Porque Kol Ishamer Leshon Lotaseu. Quando a Torá te traz essa palavra Ishamer, quer dizer, toma cuidado ou cuida, é mandamento não faça. Ela she'en lokin al Ishamer shelaseh. Lotasef alav Chamisha totafot batfilim. De novo Rashi fala 5, acrescentar é colocar 5 parashot no tefilim. Chamisha menem balulav, vou acrescentar 5
tipos de planta na mitzvah do Lulav. Arba brachot beberkat kohanim. Agora o Rashi acrescenta mais uma coisa, que os kohanim, no lugar de falar as 3 brachot no Bet HaMikdash, se eles resolveram falar 4, também não está bom. E então continuamos aqui nesse detalhe de que é proibido acrescentar mandamentos na Torá. Ou seja, quando você dá uma brachá para alguém, você pode falar para ele muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, pode acrescentar 500 coisas. Mas o Kohen no Bet HaMikdash, na Birkat Kohanim, ele só pode falar aqueles 3 versículos. Ele não pode acrescentar um 4º versículo. Esse Kohen saindo do Bet HaMikdash, te encontrando no meio da rua, ele pode te dar centenas de brachot. No Bet HaMikdash, na hora do Birkat Kohanim, que ele fala brachá, aí são somente os 3 brachot. Se ele fala uma 4ª, se ele acrescenta alguma coisa, aí já está transgredindo o mandamento de Lot Osif. Então agora vamos para Dvarim 17, 8 e 10. Então estamos agora no Parashat Dvarim, capítulo 17, versículo 8. Que palemimcha davar lamishpat ben dam ladam. Quando você estiver em dúvida em relação ao julgamento entre sangue e sangue, o que quer dizer entre sangue e sangue? Aí nós vamos para o Rashi, e Palé, ele diz que é uma linguagem de Avdalá ou Prishá. Shadavar nivdal mechosé, quer dizer que a coisa está oculta de você, a coisa está separada de você. A pessoa não está entendendo. Bendam ledam, bendam tamei ledam taor. Entre sangue e sangue, quer dizer, entre sangue puro e sangue impuro. Ou seja, a mulher, quando está no ciclo, aquilo é chamado de sangue impuro, que torna ela uma pessoa impura. Porque diz o Rabi Yehuda Levi, ele explica isso no livro do Kuzari. Ele fala que tudo que tem a ver com morte está ligado à impureza. Então, o morto, o judeu que morre, o corpo do morto é a maior impureza, a via volta a tomar. O pai dos pais da impureza. Depois vai baixando. A mulher que deu a luz, antes de dar a luz, ela era mais vida, ela era 2 vidas. Depois que deu a luz, ela reduziu para 1 vida. Mesmo que deu origem a outra vida, mas outra vida é outra vida. Quer dizer, ela por si só, que ela era ela e o filho, agora ficou só ela, que o filho nasceu. Então ela fica impura. Porque ela fica impura 66 dias quando ela dá luz a uma mulher, a uma menina, e só 33 quando dá luz a um menino, porque a mulher é mais vida. Quando ela dá luz a uma filha, a filha vai ter outra filha. Então ela perdeu mais vida. Aí, mesmo que a menina ganhou vida, mas a mãe, que era a mãe e a filha, que era a mãe grávida da filha, então era a mãe e a filha, quando ela dá a luz, ela fica só a mãe. A filha já agora tem vida própria. Então ela fica impura, 66 dias, porque a filha é mais vida do que o filho. E 33 dias para o filho. E outros casos aqui, que vai ser o caso da menstruação, que a mulher ela perde o óvulo, e o óvulo é vida, então ela fica impura. Agora, se a mulher tem um ferimento lá no lugar, ou o ben dam ledam que ele está dizendo aqui, vamos mais do que isso, que isso se fazia na época do Bet HaMikdash, que sinto muito. A mulher do Google, a gente fala que tem a mulher do Google começa a se intrometer, né? Então, na época do Bet HaMikdash, hoje a gente já não faz mais isso, mas na época do Bet HaMikdash, fora os dias que a mulher está impura por causa que é chamada de a abertura do ventre, né? Que isso causa para ela a impureza. Então, ela deu a luz. Então, tem os dias que ela vai ficar, a gente vai chamar isso de Nidá. E depois os outros dias que vão ser chamados de sangue puro. Quer dizer, ela vai ter o sangramento os 66 dias,
Só que isso já vai ser sangue puro. Quer dizer, ela poderia entrar no Beit HaMikdash, ela estaria pura. Hoje em dia a gente já não faz mais isso, porque a gente já não sabe reconhecer entre um sangue e outro. Mas o que o Rashi diz é que quando vamos, como se diz? Sim. Ai, a mulher do Google, de novo, a gente fala alguma coisa, ela quer dar palpite. Então, vamos voltar aqui para, em resumo, tinha no Beit HaMikdash, que aqui ele fala no Pasuk Tet, quando nós vamos estar em dúvida entre sangue e sangue, qual sangue é puro, qual sangue é impuro, quer dizer, hoje em dia qualquer saída de sangue, a não ser que seja um ferimento visível, a gente considera isso impuro, porque por causa que a gente não tem como saber o que é sangue puro, o que é sangue impuro. Então, se a mulher teve uma relação com o marido e ela teve um ferimento que sangrou, que o ferimento está visível, a gente considera então que não tem problema, não é considerado o sangue que saiu do ventre dela. Se ela teve um sangramento que não tem como dizer que isso era de outra coisa, de outro lugar, então é considerado que saiu do ventre dela. Mas na época antiga, eles conseguiam diferenciar entre sangue puro e sangue impuro. Que aí é esse caso, que ela teve a filha 66 dias, então aquele sangramento é sangue puro. Hoje a gente já não faz isso. Mas ele diz aqui no Chumash, quando a gente não estiver em dúvida na época antiga se esse sangue é puro ou sangue impuro, isso na época antiga, estando em dúvida, ou entre uma nega e outra nega. O que é a nega? Traduzem, os padres antigos traduziram como lepra, mas é erro de tradução gravíssimo, porque lepra é doença, e a palavra lepra em hebraico é shrin, ela tem um nome dela, e a nega tzarat, os padres viram que estava escrito lá que Miriam, ela ficou branca como neve, e em Portugal a pessoa que ficava branca como neve era essa doença da lepra. Então eles traduziram nega como lepra, mas nega não é lepra. Diz o Ramban que a Torá ela está muito rigorosa nisso, que se a pessoa tem uma doença, tem que ir para o médico, porque se ele não vai para o médico, é como se ele estivesse se suicidando, porque a Torá deu permissão para o médico de curar. Então, do lado do médico tem lá o anjo da cura. E no caso da nega, a Torá fala para ele não ir para o médico, fala para ele ir para o Cohen. Então, quer dizer que a nega não é doença. E outra coisa, diz o Ramban, que a doença de pessoas não pega em animais, a doença de pessoas não pega em vegetais, a doença de pessoas não pega em minerais. E a nega começava pela parede da casa. Depois ia para as roupas de linho, que era vegetal. Depois ia para as roupas de lã, que era animal. E depois pegava na pessoa. Então, que é uma manifestação totalmente espiritual. Então, a pessoa está em dúvida se entre uma ben nega le nega, diz o Rashi, ben nega também le nega taor. Se a nega é pura ou impura, ou se pessoas brigaram e estão numa briga financeira, e o que teria que ser feito nesse caso? Vamos dizer, depois que tentou se resolver, na época tinha a divisão que o Yitro deu como ideia para Moshe Rabbeinu, tinha o responsável por 10, responsável por 50. Os padres antigos traduziram isso, capitão de 10, capitão de 50. Que quer dizer capitão? Na época de 500 anos atrás tinha capitanias hereditárias. Quer dizer, o capitão era governador. Hoje o capitão não é governador. Então tinha o governador de 10, governador de 50, governador de 100, até se chegar. Se o caso não era facilmente entendido, teria que se viajar até, antes de viajar para Jerusalém, tinha o Sanedrim de 23
um tribunal de 23 juízes. Em cada tribo, quer dizer, tinha o Tribunal Federal de cada uma das 12 tribos. E o tribunal de 23 juízes. Se esse tribunal da tribo não conseguisse resolver o problema, se ia para o Bet HaMikdash, para o Sanedrim, que são 71 sábios, porque eram 71, para não dar empate, e lá no Sanedrim o problema era resolvido do jeito que eles determinassem, aqui embaixo era determinado lá em cima. Então o que acontece? Então se tiver um problema que não teve como ser resolvido nem pelo tribunal de 23 juízes da tribo, aí você vai se levantar, vai subir. O que quer dizer vai subir? Diz Urashi, isso vem nos ensinar que o Bet HaMikdash, ele é o topo do mundo. O lugar onde estão brigando lá, em cima do Kotel, que os árabes não querem que os judeus tenham domínio sobre aquela região. Tem uma mesquita que, não vamos entrar nos detalhes, que ela é patrimônio tombado da Unesco. Imagina que lá vai ser o Bet HaMikdash. Aquele lugar é o topo do mundo. O topo do mundo quer dizer, você sobe para o Bet HaMikdash, se você está no norte de Israel, você sobe para o Bet HaMikdash que está no sul. Então, por que sobe? Porque aí o nosso planisfério, o nosso globo, você vai colocar o Kotel lá em cima, o Bet HaMikdash na parte de cima, e você desce para a Europa, você desce para a África, você desce para a América, você desce para o Japão. O Bet HaMikdash é o lugar mais alto do mundo. Aí você vai subir lá, e os Kohanim, os Leviim, os Kohanim que eles saíram da tribo de Levi, eles estarão lá, e o juiz que vai estar naquela época, eles vão fazer o julgamento. E diz, a Torá continua dizendo, versita, então porque só um detalhe, então se você tiver agora, está oculto para você a sentença entre sangue e sangue, ben din ledin, entre julgamento e julgamento, o ben nega le nega, entre uma nega e outra nega, divrei rivot, coisas de briga becharecha nas sociedades, vekamta vealita, você vai levantar e vai subir, ela makom asher ifchar Hashem alokech bo, para o lugar que Hashem vai escolher nele. Porque quando Moshe Rabbeinu deu a Torá, Moshe Rabbeinu não falou Jerusalém. Porque o próprio Deus, quando revela isso para Moshe, que a gente vai ter que ir para o Bet HaMikdash, ele oculta de nós aonde fica esse lugar. Não fala que é Jerusalém. Por quê? Porque senão na hora da divisão da terra de Israel entre as tribos, iria dar um problema muito grande. Cada tribo iria dizer que eles estão discriminados, que eles estão mais longe do Bet HaMikdash, e a tribo que recebesse o Bet HaMikdash, todo mundo ia falar que eles roubaram nas eleições, que era um gorel, era um sorteio. Iam falar que roubaram no sorteio, e quer dizer assim, para não dar problemas antecipadamente. Depois o Mishkan estava em Shiloh, depois até chegar em Jerusalém. Aí quando chegou em Jerusalém, esse tribunal rabínico de 71 juízes estava no Bet HaMikdash, no Lishkat HaGazit, e então a gente teria que ir lá. E o que eles fariam? Versita, a gente teria que fazer ao pia da vara Sheragidu Lecha, de acordo com a coisa que eles vão falar para você, Minamakomahu, daquele lugar, Asher Ifchar Hashem, que Hashem vai escolher, Veshamarta Lasot Kechol Asher Erucha, e você vai guardar e fazer tudo que eles vão te instruir. Ao pia Torá, de acordo com a Torá, Asher Erucha, que eles vão te instruir, e de acordo com a sentença que eles vão falar para você, assim você vai fazer.
você não vai se desviar do que eles vão falar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, antes a gente viu que não pode acrescentar e não pode diminuir os mandamentos da Torá. Agora nós estamos vendo que não podemos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda do que vão falar os nossos sábios do lugar do Sanedrim, do lugar que Hashem vai escolher, que fica em Jerusalém. Aquele tribunal rabínico de 71 pessoas, 71 juízes, o que eles determinam no mundo de baixo fica determinado no mundo de cima. Mas eles não podem acrescentar mandamentos na Torá. O que eles vão fazer é analisar um mandamento da Torá. Ou seja, dá um caso assim, bem caso típico, lá em Israel. O guarda policial deu um tiro. A pessoa morreu. No Jornal de Israel saiu lá, herói nacional, salvou mulheres e crianças do terrorista. Na CNN, na BBC, sai palestino morto a tiros por judeu. Entende? Então, peraí, são duas opiniões, certo? De acordo com o Jornal de Israel, aquele policial é um herói, salvou vidas. De acordo com jornais ocidentais, olha, o judeu matou o palestino a tiros. Então, esse tipo de julgamento, quando chega no Sanedrin, vai chegar lá, olha, o Ploine matou o Almoine. Será que o Ploine ele é o herói ou o Ploine ele é um assassino? Aí você feito o julgamento. Não vão acrescentar um mandamento na Torá, simplesmente vão analisar esse mandamento da Torá, se ele é aplicado a essa pessoa. Quer dizer, se o mandamento de não assassinar se aplica nesse caso, ou nesse caso ao contrário, o que se aplica é o mandamento de salvar vidas. Então, na hora que esse guarda matou o terrorista, então ele cumpriu o mandamento de salvar vidas. E aí, no jornal da CNN, da BBC, do PT, Euronews, está lá, judeu matou árabe. Né? Então, eles estão analisando do ponto de vista deles. Então, a gente tem que analisar do ponto de vista do Sanedrim. Os juízes do Sanedrim. Aí, na época dos romanos, terminou o Sanedrim. Sanedrim, já 40 anos antes da destruição do Beit HaMikdash, eles já saíram do Beit HaMikdash para não poder mais fazer penas de morte, porque já tinha muitos assassinos e eles não davam conta, então eles falaram, a gente não vai fazer mais julgamentos de pena de morte. Depois terminou o Sanedrim. Quando terminou o Sanedrim, aí chegamos numa situação de que tinham tribunais rabínicos regionais, tipo Europa e o mundo árabe. 1000 anos atrás, 1100 anos atrás, no ano 900 e qualquer coisa, tinha o Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom, Maor Golá. Rabbeinu Gershom, em Constantinopla, no Império Bizântico, que era o país cristão mais fervoroso. Hoje lá é Turquia, país muçulmano, naquele mesmo lugar. Mas era antes do Império Otomano, aquilo era o pico da Europa. E era o lugar desenvolvido da Europa. E o Rabbeinu Gershom, ele... então, o Rabbeinu Gershom, ele fez lá um decreto que um judeu não pode se casar com mais de uma mulher simultaneamente. Não pode se casar com duas esposas ao mesmo tempo. Os judeus árabes estavam acostumados, as mulheres queriam sempre ter uma ajudante. Eles estavam acostumados a ter 4 esposas. E contar para vocês, quando eu estive no Baba Sali, em 1978, Baba Sali era casado com 4 esposas. Aí eu conheci 3 esposas dele. Então, os judeus árabes, eles não aceitaram esse decreto do Rabbeinu Gershom. Eles falaram para o Rabbeinu Gershom, você pode decretar para você, para a Europa, que você é o Rabino da Europa.
E nós decretamos para nós. Aí começa a diferença, por isso que hoje em Israel tem Rabino-chefe Sefaradi, Rabino-chefe Ashkenazi. Até hoje nós temos essa diferença por causa disso. E vamos falar mais detalhadamente sobre esse assunto. Se você tiver mais perguntas mais detalhadas, mas de uma maneira genérica é isso. Antigamente tinha o Sanedrin que determinava para todos, e hoje que não tem o Sanedrin, cada rabino no país dele, eles determinam a tradição daquele país, eles analisam os mandamentos divinos, como aplicar esses mandamentos divinos àquele país. Mas o que eles determinam só serve para aquele país. Atzlacha, Brut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família. Muito, muito obrigado pelo seu apoio. Hashem está vendo e não fica devendo, mas paga com muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Bekol Tov.